Eu quero falar ainda um pouco mais. Nós estamos já há algumas semanas, alguns domingos, falando acerca dos dons espirituais para que servem. Deus tem me dado uma direção de não somente entender, mas como aplicar este dom ou estes dons espirituais. E hoje eu quero que você preste bem atenção no intuito. Já domingo passado a gente colocou aplicabilidade. Então, nessa palavra de hoje, eu quero que você entenda. Eu acho que de hoje, se tinha alguma dúvida, você vai ser esclarecido pelo Espírito Santo. Não por mim, mas pelo Espírito Santo. Sobre o propósito. Há um propósito. Por que Jesus diz, vocês fiquem aí em Jerusalém, e até que do alto sejais revestidos de poder. Se esses discípulos, para quem Jesus estava falando, eram discípulos que já tinham aprendido praticamente tudo com ele. Tinham andado com ele 3 anos e meio, tinham experimentado poder, não só de ver, mas também de aplicar. Lá em Lucas 9, ele envia 12, depois em Lucas 10, ele envia 70, 72, em algumas versões. E os discípulos viram e puderam experimentar maravilhas. Por que ele diz isso? E qual é o propósito do Espírito Santo, não o regenerador? É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. A atuação dele como regenerador, quando nós aceitamos a Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós somos regenerados e somos batizados. Mas a função desse Espírito Santo para o trabalho. Por quê? Por que nós, às vezes, brigamos entre aspas, com as pessoas, dizendo, eu não preciso, eu já tenho uma cultura, eu conheço a Bíblia, e outros, não, mas você precisa, sem o Espírito Santo você não é ninguém. E eu queria que nós, então, entendêssemos isso hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou estar lendo na versão King James. Eu olhei outras versões, eu tenho ali outras Bíblias, e eu fui comparando para ver se esse texto eu pregaria em cima da King James ou de uma versão que eu gosto muito e dá uma explicação muito clara da Bíblia Dake, que eu também tenho, mas realmente nesse texto aqui os irmãos vão compreender aquilo que o Espírito Santo me falou, com certeza falará aos irmãos. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Se você puder, sublinha aí. Especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento ou exortação e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, diz o apóstolo Paulo. Todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Sublinha aí, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, preste muita atenção nisso, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Sublinha aí, ensino. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta, a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? Então,
Se for só numa nota, você não vai saber que música é. E mais, se a trombeta não emite um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação. Sublinha aí, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com o teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Eu estava indo até o 17, eu vou até o 19. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós, o apóstolo Paulo está dizendo. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, dá-nos esclarecimento. O teu espírito não é de confusão, mas é de esclarecimento. E eu creio muito que tu falarás conosco nesta noite. Amém. Eu começo do final, porque do final está entendendo que eu sou contra as línguas, e o Paulo está sendo contra as línguas, e o pastor Isaías está pregando em cima do... Poxa, eu não sabia, o apóstolo Paulo é contra as línguas? Não, absolutamente não, ele só está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Se nós entendermos o propósito do Espírito Santo, ou o batismo, a plenitude, o nome que você quiser dar, se nós entendermos, melhora muito. É como se nós estivéssemos recebendo um apetrecho, uma ferramenta, e não nos interessássemos em saber para que serve essa ferramenta. Ou, se soubéssemos para que serve, não nos interessássemos em amadurecer, esmerar-nos para a melhor aplicabilidade dela. Imagine uma criança de 2, 3 anos recebendo uma potente arma, mas que tem que destravar para... não vai acontecer nada, você pode colocar uma escopeta na mão de uma criança de 2 anos, é uma arma poderosa. Aquelas que derrubam um helicóptero, por exemplo, é uma arma poderosa, mas na mão de quem não sabe manusear, ela se torna inútil, às vezes até nociva. Meu pai uma vez falou que não queria usar mais arma não, porque ele viu um amigo dele que era muito bravo, andava com a arma, intimidava todo mundo com a arma. Um dia, tomaram a arma dele, bateram nele com a arma. Era uma coça nele com a arma. E ele ficou tão envergonhado de ver aquilo. Já pensou se eu estou com a minha arma e alguém faz isso comigo? Não, e jogou a arma longe. Mas se nós temos essa arma chamada Espírito Santo e não sabemos usar, nós poderemos estar sendo inúteis
ou até correndo risco de não estar agradando a Deus, servindo a Deus, e ao contrário, poderemos até muitas vezes servir ao inimigo, com dissensões, com facções. O apóstolo Paulo, quando ele está falando em um correto uso dos dons, disciplinando sobre o falar em línguas, é porque a igreja de Corinto apresentava muitas deformações doutrinárias, muitas. E uma delas era exigir que todas as pessoas tivessem o dom de línguas. Com isso, muitos que ainda não tinham, crentes às vezes sinceros, que estavam buscando agradar a Deus, elas se sentiam inferiores. E aí nem tico nem taco, nem falavam em línguas, nem oravam para que as pessoas fossem curadas, nem evangelizavam, porque elas ficavam tolhidas. E o apóstolo Paulo entra para disciplinar isso e explicar a diferença. Então, irmãos, há um momento aqui que ele explica e diz da finalidade e que é importante. Em várias ocasiões ele diz que se você não tem o dom, busque esse dom de línguas. Porque é algo que muitas vezes nós vamos precisar usar, nós estamos abatidos, não sabemos nem falar e começamos a falar em línguas numa interpretação que nós não sabemos, mas que está edificando o nosso espírito, porque naquele momento o nosso espírito está conturbado, o nosso espírito está abalado e não tem remédio melhor. Se você nunca experimentou isso, experimente. Mas o que já disse aqui a igreja algumas vezes, e o que a Bíblia está dizendo, ele disse, como é que eu posso ir até uma pessoa falando em línguas? E o que é que vai adiantar isso? É que as pessoas começam a usar o dom de línguas para profetizar, e não se profetiza em línguas, você profetiza no idioma da pessoa que está te ouvindo, senão você nem a exorta, nem a edifica, nem a consola, porque ela não sabe o que é que você está falando. Se nós não soubermos usar esse dom que Deus nos deu, o dom do Espírito, os dons do Espírito Santo e o dom de línguas, nós podemos confundir as pessoas. Mas hoje eu não quero falar sobre o dom de línguas. Eu quero falar sobre o dom de profecia e explicar o que é a profecia. Qual é a finalidade da profecia? A profecia, como diz o apóstolo Paulo, ela serve para edificar, exortar e consolar. No versículo 3, entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, na linguagem, na tradução King James, encorajamento e consolação. Aí você pode até entender que exortar não é dar pancada, é encorajar. A tradução original do exortar quer dizer trazer para perto. E o apóstolo Paulo vai colocar essa palavra, esse dom de profecia tão bem colocado, que eu creio que as pessoas vão entender assim, puxa vida, eu estava achando que eu era o rei da cocada preta, e agora eu preciso entender que Deus apenas quer fazer a parte que eu tenho que fazer, Ele quer fazer através de mim, e eu não posso me ensoberbecer, e muitos se ensoberbecem com um ou com outro dom. Ele deixa claro aqui, irmãos, e de vez em quando eu vou ter que voltar no dom de línguas, porque ele está disciplinando a igreja aqui, mostrando, de vez em quando eu vou ter que voltar aqui no dom de línguas. Não é proibido, nem é pecado você falar em línguas em tom audível. A Vivian estava aqui agora há pouco e começou a orar. O Espírito Santo deve ter falado alguma coisa a ela. Ela tirou o microfone, botou para baixo e continuou. Mas se ela quiser orar em línguas, ela está orando, como eu também posso fazer alguma coisa que diz somente respeito a mim, eu posso fazer em silêncio, posso fazer em voz audível, posso fazer em espírito. Amém ou não? Eu posso estar aqui festejando alguma coisa que Deus fez na minha vida que não tem nada a ver com você.
E eu tenho o direito de falar alto, amém ou não? Então não é pecado quando você ora em línguas em voz audível. O problema, que também não é pecado, é que você aplica errado quando você olha para a pessoa e começa a falar em línguas e ainda aponta o dedo para ela. Está errado? Também não está errado, desde que a seguir você diga, o Senhor disse isso outra vez. Fala em português, se ele é brasileiro ou português. Quantos entenderam isso? Já a profecia não. A profecia é algo para edificar as pessoas. O corpo, ele diz aqui, para edificar o corpo. Quem profetiza, ele edifica a igreja, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que é que ele está dizendo? Você não pode se edificar. Não. Ele está dizendo, caramba, enquanto você está preocupado em se edificar, há milhares de pessoas que precisam ser edificadas. O que eu quero é que você fale em língua, mas muito mais que você edifique os outros. Por quê? Porque você está aqui para isso. O que é que Jesus disse para cada um de nós, a grande comissão que o Augusto pregou hoje? Aliás, boa palavra, sucinta, foi assim mesmo que eu te ensinei. Boa palavra, quem não estava aqui de manhã, tem que se contentar e ver pela internet. O que Jesus falou? Grande comissão, está quase indo embora. O que ele falou? Ide, hein? 1, 2, 3 e já para sair na gravação. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele diz também, e fazei de quem? Dele. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores. E se ele desse uma pausa, alguns dizem, eu não falei para você, Paulo é o Paulo. Não tem Jesus, não tem nada, Paulo é o Paulo. É o Paulo. Os fanzocas de Paulo. Se ele tivesse dado uma pausa, aí ele diz assim, como eu sou de Cristo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou a ponte. Imitem a Cristo. O que a Bíblia está nos ensinando? O que Jesus está dizendo? Eu vou mandar para você uma ferramenta que sem ela você não pode edificar ninguém, sem ela você não pode consolar ninguém, sem ela você não pode encorajar, exortar ninguém. Quantos estão entendendo isso? E eu estou muito preocupado, porque se você ficar aí na terra e não fizer isso, você não serve para nada. Você tem uma R15, eu não sei se tem esse nome, não sou diabo. Você tem uma escopeta e ela está guardada na gaveta, para rimar com escopeta. Quantos estão entendendo isso? É por isso, irmãos, que algumas pessoas não toleram que seu irmão peque. Eu também não tolero. Mas e se pecou? Filhinhos, não pequeis. Se a Bíblia terminasse esse versículo, podemos pecar. Mas, se pecardes, vocês têm um advogado. Sabe o que Jesus está dizendo? Isaías, Pina, Magna, Rafael, Francisco, está dizendo o seu nome. Não permita que as pessoas pequem, não aceite, mas se pecarem, use a profecia que exorta, que edifica e que consola. Quantos estão entendendo isso agora? Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Por que especialmente o dom de profecia? Número 1, porque tudo que eu fiz agora foi só introito. Mas a mensagem é curta, porque nós queremos ministrar de novo sobre a sua vida. Quantos querem dizer, eu quero? Nossa, mas quanta gente querendo. Especialmente o dom de profecia. Quem profetiza
o faz claramente. Eu quero que isso fique, pastor, o senhor já falou, está repetindo, mas há coisas que nós precisamos repetir, porque senão não ficam guardadas. Quem profetiza o faz claramente para edificação, para encorajamento, que é a mesma coisa que exortação, ou consolação de todas as pessoas. Segundo, quem profetiza edifica a igreja, ou seja, edifica o corpo de Cristo. Vocês estão começando a entender que Jesus nos deu uma tarefa das mais importantes para que nós edifiquemos o corpo dele, onde ele é o cabeça? O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não quero ter um corpo torto, eu não quero um corpo machucado, porque a Bíblia diz que ele espera a igreja sem mácula, ele vai receber essa igreja que ele preparou sem mácula, e ele deixou a mim e a você para cuidar dessa igreja, pelo Espírito. Como isso? Segundo ponto é que a profecia é falada para ensinar os homens. Em Provérbios 29, 18, diz, é um versículo bem conhecido, por isso que eu não fiz questão de pedir antes, mas se quiser pode colocar aí, já está lá. Ele está numa outra versão, mas ele quer dizer exatamente isso: onde não há profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Por quê? Aí as pessoas entendem isso, que a profecia é que eis que vejo e vejo e vejo, e se não vejo, não vejo. Não estou debochando não, irmãos, ele não disse nada. Eis que Jesus está mandando te dizer, mas olha só, se cuidado, porque a profecia, quando ela vai para dizer o que tem que acontecer, o que está acontecendo e o que precisa acontecer para não acontecer aquilo que está acontecendo. Em outras palavras, ele manda o veredito e manda o remédio atrás. Então, o povo que não aceita a profecia, quando não há profecia, quando as profecias somem da igreja, o povo se corrompe. O que é a profecia? É a disciplina. Ó, meu irmão, o irmão não tem vindo, o corpo. O irmão diz que pertence ao corpo, mas eu não vejo o irmão, só vejo o irmão na ceia do Senhor, ou então no dia das mães, e no Natal. Não, mas eu estou firme com Jesus, mas o corpo aqui está sentindo a tua falta, porque você não sabe o que o Senhor vai pedir a você quando você vier aqui, porque aqui você vai receber para sair e aplicar. Você não pode ter um evangelho próprio. Quantos estão entendendo isso? Então, não aceitar a profecia é não aceitar a direção de Deus. E ele diz em Provérbios que o povo se perde, o povo fica sem governo, o povo fica sem direção, fica à deriva. O que é isso? É quando nós cristãos não temos coragem de aplicar a profecia para consertar o corpo de Cristo. Somos nós falando aquilo que Jesus queria estar aqui falando contigo e comigo. E Ele deixou você falar, meu amado. Você é boca do Espírito Santo, você é boca de Deus através do Espírito Santo. Você não pode fazer isso se não for através do Espírito Santo. Por quê? Você não tem cabeça para entender a revelação de Deus, a não ser que Ele te revele. Terceiro ponto, a profecia está ligada aos dons de conhecimento e de sabedoria. Espera aí, pastor, como assim? Meu amado, como que você vai exortar um irmão, como você vai edificar um irmão, como você vai consolar o irmão, se você não recebeu o que é certo vindo do Espírito Santo, se você não recebe de Deus a palavra que você vai ter que dar para ele, aquilo que você está vendo, porque você não está vendo nada, você está pensando que está vendo, mas quem vê o Espírito Santo e ele te diz, aquela pessoa está precisando disso. Então, ela precisa estar ligada. Por quê? Você é um embaixador. Ninguém pode ensinar o que é de Deus se não vier de Deus. Você não tem ensinamento próprio. Por isso que é muito importante você estudar a Bíblia. Por isso que é muito importante você estudar nos cursos, no esforço, porque você aprende. É importante você estudar a Bíblia, mas estudar
com o dom da palavra de conhecimento e de sabedoria. Porque como é que você vai entender uma Bíblia que foi revelada sem a revelação? Você é muito pretensioso. Nós somos embaixadores de Deus, já falamos isso mais de uma vez e temos que falar o ano todo. Logo, nós só falamos o que Ele manda falar. Nós não podemos usar a nossa mente para falar o que o corpo precisa para conserto, porque o Espírito Santo te fala e você fala pelo Espírito, mas se você fala pela mente, você está falando pela carne. Muitas vezes nós dizemos, Deus manda te dizer isso assim, assim, oh, revelação, não, ele já sabia, era vizinho, escutou falando lá, aí ele vem e traz a palavra. Aí não é, irmão. Você pode até dar um conselho pelo que você está vendo. Você tem um amigo, tem uma amiga, e você está vendo o amigo ou a amiga fazendo as coisas erradas. Fala, deixa eu dizer uma coisa, está fora, cara, não faz isso não. Mas isso não quer dizer que você está falando pelo Espírito Santo. Você está falando algo óbvio, ululante. Essa palavra é boa, né? Saiu agora recentemente aí da juíza. Óbvio, ululante. Mas o Espírito Santo te mostra coisas que são mistérios. Mas não só mostra coisas que são mistérios, mas o Espírito Santo te dá uma força, uma autoridade para balançar a pessoa. E te dá autoridade para perder a amizade, se for preciso, e você não ser levado pela correnteza daquele que está em problema. Quantos estão entendendo isso? Olha só que interessante. Gostaria que todos vós falasseis em língua, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Quem profetiza aqui? Essa fileira levantou, eu. Quem fala em línguas? Eu. Uhul, eles são maiores que você. Não é isso que ele está dizendo. Quem profetiza faz mais do que aquele que só fala em línguas. Porque aquele que só fala em línguas edifica um. E aquele que profetiza edifica centenas, milhares. É isso que ele está dizendo. Eu quero que vocês falem em língua. Aqui, olha, ele está dizendo assim, gostaria que todos vós falassem em línguas. Então, o apóstolo Paulo não está dizendo que é pecado, que é proibido, mas ele diz, gostaria que todos vós falasseis, mas muito mais que profetizasseis. Ou seja, eu gostaria muito mesmo que vocês estivessem preocupados como é que está a vida de vocês. Gostaria. Faz aí uma autoanálise. Faz uma introspecção. Veja como é que você está diante de Deus. Esse é o momento que antecede a ceia do Senhor. Ora aí. É você com Deus e Deus contigo. Fala aí. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho vontade que vocês façam isso e façam sempre. Se nós tivéssemos o cuidado de nos julgar, nós não seríamos julgados. Se nós tivéssemos o cuidado de fazer essa introspecção e essa relação, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês façam, nós não deixaríamos o mundo, nós não deixaríamos Jesus nos julgar, não precisaríamos, porque nós estávamos diariamente fazendo uma limpeza. Quantos estão entendendo isso? Isso é uma coisa. O que ele está dizendo é que você precisa fazer isso. Mas ele disse assim, não seja egoísta. Porque tem gente que não está conseguindo fazer, então faça por ele. Como assim eu posso pedir perdão por ele? Eu posso entrar no lugar dele? Não, porque você não é Jesus. Mas você pode sacudi-lo. Você pode exortá-lo, trazendo para perto. Você pode consolá-lo se ele está desesperado a ponto de fazer uma besteira. Você vai lá e consola pelo Espírito Santo. Estou vendo as tuas obras. Estou vendo o que está acontecendo. Não fica assim. Você pode edificá-lo. Isso mesmo, meu irmão. Vai em frente, você está certo. E quando você fala isso para uma plateia, como eu estou falando hoje, eu estou edificando aqui, eu estou exortando aqui, eu estou consolando aqui não sei quantas pessoas, mas várias. Por que a profecia, ele está dizendo, é muito mais importante? Porque a profecia trata do corpo de Cristo. Embora a língua também trate do corpo, mas de uma partícula do corpo, que é você. Está claro? Quantos estão comigo?
profecia é importante porque tira de nós, preste atenção nisso, o ímpeto do egoísmo. O ímpeto do egoísmo. Eu passei por uma situação uma vez, passei por várias situações constrangedoras. Nessas minhas idas e vindas, pregando em várias igrejas, eu vi algumas coisas, e se não fosse o dom do Espírito Santo sobre a minha vida, eu tinha caducado, ou tinha desistido, ou teria adulterado o conteúdo que Deus me deu, entenderia de uma forma completamente diferente. Mas uma vez aconteceu um negócio muito interessante. Isso não aconteceu só uma vez, não. Foram várias, umas 2 ou 3. Mas uma me chamou a atenção. É que após a pregação que eu fiz numa determinada igreja, Deus ali foi tão misericordioso, irmãos. Sabe aqueles dias que, assim, que você vai pensando em dar 100 e deu 150? Fluiu, a igreja estava sedenta. Alguma coisa está acontecendo ali que foi uma cachoeira de bênçãos. Pessoas foram curadas. E eu estava num êxtase espiritual muito grande. E quando eu saio ali fora da igreja, estou cumprimentando as pessoas e tal, veio uma pessoa e me chamou de canto. Eu tenho pavor quando eu estou no meio assim, a pessoa assim, vem aqui, me chama, eu venho aqui. Aí ele foi me levando, vem aqui, irmão, mas, irmão, daqui a pouco eu estou em Niterói. Estava lá na Baixada Fluminense. E ele disse assim, eu estava vendo o irmão foi uma benção e tal, mas eu vi atrás do irmão um chimpanzé. Lá no altar tinha um chimpanzé atrás do irmão. E eu disse assim, mas irmão, mas qual é o propósito disso? Eu não sei. Eu disse, o irmão não viu o chimpanzé, é possível. Vi, irmão. Porque então ele era de alguém que fugiu, foi para lá. Porque meu não era, irmão. O irmão viu como é que estava o culto. E quando ele percebeu, os irmãos estão pensando que eu estou brincando, eu estou falando sério, eu falei exatamente isso. Ele era de alguém, irmão, não era meu, fugiu para lá. E quando eu não me lembro mais 1 ou 2 palavras que ele disse, e quando ele se sentiu confrontado e não tinha saído, ele começou a falar em línguas. E começou a falar em língua, e suspirava e falava em língua. Não estou debochando não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu disse, o Espírito Santo falou, isso é uma arma, ele não tem resposta. E você não sabe o que ele está falando. Aí parei, fiquei olhando para ele, e ele falando em línguas, falou uns 3 minutos em línguas. E eu disse assim, e aí, irmãos, mistério. E eu estou com esse mistério até hoje, irmãos, porque é um mistério, é uma das coisas que eu anotei para perguntar a Jesus, anunciar ao Senhor, de quem era o tal do chimpanzé. Outra vez foi com a minha esposa, mas essa eu não vou contar não, é mais uma também. E chegaram e deram uma profetada nela, e que não foi profecia, foi profetada, e quando ele percebeu que ela era a minha esposa, que eu era o pregador daquela noite, ele ficou amedrontado, mas poderia ser com ela, o que ela tem de diferente? Nada. Então não era o que ele falou. Aí ele começou a falar em línguas, quando ela me chamou, Isaías, vem aqui, ela percebeu, aí entrou em línguas também, e tal. O que é isso, irmão? Isso é um egoísmo da nossa parte. Quando nós não sabemos o que dizer para a pessoa, pelo amor de Deus, irmão, não estou dizendo que quem fala em língua está fazendo isso. Os irmãos são cultos nessa plateia. Quantos são cultos aqui? Levanta a mão. 2. Eu quero dizer que esta é uma arma que o inimigo deixa você usar quando você não sabe o que fazer. Porque como é que eu vou fazer? É mistério. Mistério, irmão, mistério. Deus falou comigo aqui em mistério, eu não posso te revelar porque é mistério. Às vezes é. Às vezes é. Deus falou, não revele. Amém? Mas às vezes não é. Então, o falar em línguas depende mais de nós. Peraí, pastor. Depende de nós? Sim! Depende de mim, eu busco e tal. Aí o Espírito Santo vem e me deu uma língua estranha, uma língua que eu possa falar com ele. E todo momento, e aí eu estou tirando dúvida de alguns que já me perguntaram, todo momento que eu quiser eu falo em língua agora. Essa é a minha língua. Que diz, pastor? Não sei. Não sei.
Você sabe o que significa sua? Você sabe. Quantos falam em língua aqui? Você sabe o que significa a tradução da sua língua? Não sabe. O que significa dizer que eu tenho domínio sobre ela? Existem momentos que eu estou tão em êxtase que eu começo a falar. Isso é outra coisa. Como também eu estou aqui, está o louvor ali, e eu estou dominando tudo aqui, ó. De repente eu entro em êxtase e começo a orar e começo a chorar. Eu não me controlei, porque o Espírito Santo foi tão forte. De repente eu estou aqui no altar e estou dominando, estou tranquilo, estou recebendo. De repente eu perco o meu controle, porque eu recebo uma visita tão grandiosa do Espírito Santo que a minha perna bambeia. Eu não aguento, é muita presença, é muita emoção, é isso que eu estou explicando para os irmãos. Embora aconteça isso, você tem o domínio da língua. Eu vou falar agora, não vou esperar. Mas a profecia, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você está falando de si. Quantos estão entendendo? A profecia, você fala o que vem de Deus. O que é que vem de Deus agora? Diga para mim o que Deus está falando para você agora. Você não sabe, Ele não está falando. E pode não falar até o fim do culto. E pode não falar essa semana toda. Ou Ele é obrigado a falar com você toda hora o que você tem que fazer. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Mas pastor, mas por que o Senhor não está falando agora com o irmão ali? Porque não há um fim proveitoso. Mas e essa palavra? Irmãos, não confunda, essa palavra é a palavra que está falando para edificar a sua vida. Eu estou dizendo em termos de profecia. Por isso é que alguns têm uma dificuldade. Aí vem na pastora, vem em mim, pastora, Deus falou um negócio assim comigo, não sei se foi Deus, eu senti uma visão, eu vi não sei o que, isso assim, assim. Aí às vezes confirma, ela diz, isso, pode fazer, pode falar, é isso mesmo, nós estamos orando, é de Deus. Mas muitas vezes você vai falar e não é de Deus, e aí? Você errou, irmão, não pare de fazer. Não pare de fazer. Já houve entre nós pessoas que falaram e não era, mas você imaginou se você corta a perna da pessoa, corta o braço da pessoa, corta a boca da pessoa, ela não fala mais. É assim que nós aprendemos. Quantos falam português aqui corretamente, perfeitamente, sem nenhum erro? Levante a mão. Só eu? Você que não fala está proibido de falar. Você não converse mais, porque você não fala bem o português. Não é assim, irmão. E quando erramos, nós vai amanhã lá fazer, pastor, não é nós vai, nós vamos. Pastor, o senhor falou nós vai, não é, é nós vamos. E errei, não falo mais. Não, exatamente como acontece na profecia, irmão. O que você precisa ter é cada dia mais intimidade com a língua portuguesa, com a língua que é Deus. Deixa eu dar uma procurada lá, deixa eu ver aqui como é que é. O verbo está no tempo errado aqui, eu usei uma concordância errada. Aprendeu? O que é que você precisa? Afinar com Deus. Eu fiquei em dúvida, não é? Como é que eu afino, pastor? Orando, se entregando e dizendo, Senhor, pode falar comigo. Mas eu estou querendo falar com você, na hora que eu vou falar, você está pensando bobagem. Vou abrir a boca e vai falar bobagem. Porque você só tem uma língua. Isso é outra pregação. Mas olha que coisa interessante. Segundo ponto do último ponto. A profecia tira de nós o ímpeto de egoísmo, né? Segundo ponto é, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Traduzido isso em francês, quer dizer, pense primeiro nos outros, depois em você. Essa é a essência do Evangelho. Tem nada com francês, tá, irmãos? É homenagem. Pense primeiro nos outros. Essa é a essência do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é quando eu penso em você, quando eu vivo por você. E como é que você vai ter esse... que é isso, senhor pastor? O senhor está me pedindo uma coisa difícil. É porque você não tem o Espírito Santo. Um dos termômetros que, se você quiser saber, pastor, eu quero saber se eu estou batizado, se eu tenho o dom do Espírito Santo. É que você não tem
medo de pensar nos outros e abre mão de algum tempo seu por causa dos outros. Quando você pensa nisso, você está cheio do Espírito Santo. Porque é a essência do Evangelho, é o pensar no outro. O farinha pouca, meu pirão primeiro, não está no Evangelho. Note que Jesus deu essa prévia, quando ele estava pregando para uma multidão e faltou, não tinha comida, não tinha comida, tinha 5 pães e 2 peixes, isso não dava para nada, nem para os discípulos, que eram 12, ele disse, alimente a multidão, ele disse, cada um vá para casa, os discípulos disseram, mas é melhor cada um para casa, o que os discípulos disseram? Cada um cuida de si, deixa eles irem para casa. E Jesus disse, não, alimentem vocês. Por quê? Porque vocês é que têm que alimentar. Não, pastor, eu acho que essa passagem não quer dizer isso. Quer, mas você quer outra. Pedro, tu me amas? Muito. Para você provar que me ama, você tem que provar que ama os outros. Apacente as minhas ovelhas. Sabe o que é apacentar? Cuide delas. Dá comida. Tira o carrapicho. Afaste dos lobos, ensina a palavra verdadeira. Portanto, tudo que fizermos visando o nosso crescimento, o nosso semelhante precisa ver e sentir também. Por que as pessoas aceitam a Jesus? Porque viu alguma coisa as pessoas as interessou. Versículo 9 diz, da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, profecia, palavra de Deus, para que a pessoa entenda, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Dentro dessa visão, meu irmão, você cheio do Espírito Santo, o Senhor está dizendo, pastorei as minhas ovelhas. E pastorear muitas vezes é quebrar a perna da ovelha. Sim, Senhor. Porque se você está ensinando quebrar a perna da ovelha, não tem relação do pastor só com a ovelha, é você com seu amigo, você às vezes precisa quebrar a perna do seu amigo. Você precisa ser mais duro, porque senão você não está sendo um profeta, você está sendo um prefeta. Profeta de Deus, você tem que falar o que Deus fala, você é embaixador. Então, nesse contexto todo, o resumo é: nós temos 9 dons. Já pregamos esses domingos sobre ele. Quem quer saber mais, procure lá as pregações que estão gravadas e estude isso, que é muito legal. Mas e notem que domingo passado eu falei sobre o dom da fé, que não é fé para aceitar Jesus, senão todo mundo precisaria ser batizado no Espírito Santo para depois aceitar Jesus, porque o dom da fé, essa aqui é fé milagre, fé para cura, fé para exercer milagre, já vimos isso domingo passado. Mas você precisa dela, porque se você não tem esse dom, se você não tem esse dom da fé, você não tem coragem de impor as mãos sobre alguém, por isso que às vezes você fica, e eu não estou dizendo que é o caso de todos, mas vê se não é o seu, e você, pastor, ora por esse, olha, eu trouxe mais 2, você é o cara que leva na fila, mas você também precisa orar, porque você vai estar num lugar que eu não estou. Você entra em lugares que eu não entro, você entra em lugares que eles não entram, vocês entram em lugares que eles não entram. Então, a visão desse dom, que eu creio que os irmãos entenderam bem, que eu já conheci meu povo, quando meu povo fica quieto olhando para mim assim, porque está arrebentando, entende mesmo, é que o Senhor está procurando pessoas que percam percam no sentido de tempo perdido, gastem
gastem um tempo para edificar a igreja. Ele está dizendo ali, é melhor que profetize para edificar a igreja. E aí vem aquela palavra chamada que muita gente não entende, o cântico profético, a palavra profética, a mensagem profética. O que é uma mensagem profética? É uma mensagem que edifica você, ou te exorta, ou te consola, ou as três coisas juntas. O que é um cântico profético? É um cântico que não coloque você no centro, o egoísmo, o egocêntrico, um cântico egocêntrico, mas um cântico teocêntrico, cristocêntrico. Por isso que nós aqui na igreja damos preferência por esse cântico, embora também cantemos, Senhor, eu preciso, cura minha vida, Tu és a cura. Cantamos aqui, Tu és a cura, cura. E enquanto isso, algumas pessoas deviam estar dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Eu quero, irmãos, eu tenho uma quantidade de testemunhos enormes, escritos, fora os que eu não sei, de pessoas que foram curadas até de câncer, só ouvindo a música. Levante agora e seja curado. Está na Bíblia. Deixe a fé em sua alma crescer. Levante agora em nome de Cristo. Tudo novo fará em você. Eu vi muitas vezes eu pregando, eu digo, eu vou cantar um louvor, que ele vai ministrar sobre a sua alma. É um cântico profético. E em algumas igrejas eu precisei dizer, se você sentir na hora que eu falar assim, faz isso. Aí depois o Espírito Santo, você não tem que falar, ele tem que sentir sem você falar. E interessante, irmãos, quantas vezes eu vi, eu estou cantando sem falar nada. E quando eu falei, levante agora, e começou a levantar a gente, aí levantava um, e punha a mão assim, outro punha a mão assim, o que ele está dizendo? Profecia para mim. Me lembro numa igreja, que eu estava pregando, lá em Campo Grande, não vou citar o nome da igreja, embora o pastor tenha me chamado um ano depois, e me disse, lembra, quando eu cheguei aqui a primeira vez, o senhor chegou, ele disse para mim, vem aqui no meu gabinete, senhor, eu estou sabendo, o senhor é da igreja tal, muito bem, conheço, o senhor muito bem-vindo, muito obrigado, mas eu queria pedir uma coisa ao senhor, enquanto o senhor estiver cantando, ou pregando, evite falar, aleluia, glória a Deus, porque nós aqui, pastor, não temos esse costume e hábito, eu sei, e eu disse, vai ser difícil eu cantar e pregar agora sem falar isso, mas o Senhor me dá sabedoria, Ele me deu, mas quando eu estava cantando, levante, seja curado, Deus falou, estou curando uma pessoa agora de câncer. Como é que eu falo isso agora? E eu falei, Senhor, eu não vou falar, eu vou fazer você errar a letra. E eu digo, eu vou falar. E eu cantando, e era o último hino para eu pregar. Eu digo assim, eles nunca mais vão me chamar, mas eu tenho que falar. E aí deu aquele intervalo de uma estrofe para outra, eu disse assim, o Senhor está curando aqui hoje uma pessoa, Ele está me dizendo que está curando uma pessoa aqui de câncer. Aí fechei o olho e não vi mais ninguém. Levante agora e seja curado, lá em Campo Grande, no bairro em Campo Grande, né? O que aconteceu, pastor? Naquele dia eu não vi nada. Passado uns meses o pastor me ligou. Pastor, agora foi o pastor, não foi um membro da igreja. Nós vamos ter uma festividade na nossa igreja. Eu gostaria que o irmão viesse novamente. Muito prazer, pastor. Eu dia tal, vendo na agenda, tinha. Fui lá. Cheguei lá, ele veio ao meu gabinete. Eu falei, pronto. Hoje ele acerta as contas comigo. Ele, pastor, eu quero pedir que o senhor fique completamente à vontade. Faça o que o Espírito Santo falar contigo. Eu disse, amém, pastor. E eu perguntando, o que aconteceu? Ele disse, o senhor lembra que o senhor veio aqui ano passado? Lembro. Então, pastor, naquela noite, ele não precisou de dizer, eu pedi isso, pedi aquilo, ele já sabia que ele tinha pedido, e eu sabia que ele tinha pedido. Ele disse assim, naquela noite, pastor, o senhor lembra que o senhor cantou um hino, levante e seja curado? Eu falei, lembro. Eu falei, oh Deus. E ele disse assim, lá atrás, tinha uma pilastra, assim, uma igreja, tem uma pilastra lá no fundo, assim, para a galeria, e tinha uma pessoa atrás da pilastra. Ele disse,
Vai me corrigindo aí, tá, filha, se eu estiver errado. E ele disse assim, na hora que o senhor estava cantando ali, o senhor falou que tinha uma pessoa que estava sendo curada, e foi, de câncer. Essa mulher, ela tinha a mesma enfermidade da mulher do fluxo de sangue na Bíblia. E sujou ali o chão. Os irmãos correram, limparam logo e tiraram ela dali. E ela foi curada. Por que foi, irmão? Porque eu cantei. Porque o hino tem cura. Por causa da palavra profética. O salmista diz, enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Quando você ouve uma canção aqui, tu és a cura, aí você assistiu, tu és a cura, Senhor, tu és a cura, eu creio, tu és a cura, tu és a cura, tu és a cura, eu fiz ali, tu és a cura. Palavra profética, louvor profético é isso, irmãos, não é outra coisa, louvor profético é isso, palavra profética é isso, não é a palavra, eis que vejo e vejo, não, é uma palavra que ela vai ao encontro daquilo que você está precisando ouvir. O Senhor já viu do céu o que você não vê, e Ele te chama e diz assim, Isaías, fulano, eu vou te dar uma palavra profética para você entregar, porque você não tem capacidade, mas eu vi daqui. Às vezes, irmãos, eu estou aí fora, e eu olho uma coisa que ninguém está vendo. De vez em quando tem um que fala assim, pastor está ligado em tudo, né? O Período sempre fala isso para mim, né, Período? Pastor, está ligado, pastor? Não, estou aqui observando. Aí eu chamo alguém e falo assim, fulano, dá um pulinho aqui. Vai lá, fala com aquele irmão lá, assim, que aquilo ali, tem que ter cuidado naquilo ali. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. Se nós tivéssemos terreno espiritual, eu estaria dando uma palavra profética para alguém entregar para mim. Agora, se a pessoa não pode sair daqui, ó, o pastor mandou você vestir um terno, pegar um carro e dar um passeio na praia. Eu não falei isso? Eu falei, fala com aquele irmão ali, que ele está fazendo aquilo ali, vai cair dali e vai machucar. E você inventou o que eu não falei. Empolgações do Espírito. Quantos estão entendendo? Você não pode exortar ninguém, trazer para perto, se não tiver amor. Você não pode edificar ninguém, se não tiver amor. Seguir o caminho do amor. Você não pode se incomodar com ninguém. Se você não tiver amor, você não vai incomodar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas isso é egoísmo. E egoísmo não é evangelho. Evangelho é aquele que eu me preocupo com os outros. Profecia. Onde eu trago de Deus algo que primeiro eu alimento lá. E os discípulos alimentaram primeiro a multidão, e depois eles foram alimentados, muito mais do que eles imaginaram, porque eu não creio que sobejando, né? Sobrando é outra coisa, sobejando 12 cestos, o Senhor disse, pode jogar fora. Ele disse, quantos vocês são? 12? Leva um cesto para cada um, vocês só tinham 5 pães e 2 peixes para rachar entre vocês todos, agora leva um cesto para cada um. Por quê? Porque primeiro eu cuidei do corpo de Cristo. Quando eu cuido primeiro das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. A troca é sensacional. Por isso, o meu pedido para a igreja é, quantos querem profetizar? Quantos querem, o sinal é esse aqui. Quantos querem profetizar? Mas para que você possa profetizar, você tem que pegar as instruções anteriores que nós passamos. Aprenda a palavra de conhecimento. É Deus que está falando ou é a minha cabeça? Sabedoria, está falando para entregar agora ou amanhã? Discernimento de espírito. É Deus, é o cara ou é o diabo? É o Deus, é o sujeito ou é o diabo? Discernimento de espíritos, com E minúsculo. Mas para eu fazer isto... mas ele está mandando, vai ali, põe a mão agora, ela vai ser curada. Fé. O que tem movido aquele evangelista Todd White, que muitos seguem, é isso. Vai para a África, ele vai. Vou para onde? Não sei. Ele entra no avião e salta lá no lugar.
Não são todas as vezes, a maioria das vezes. Vai para aquela praça, mas não tem ninguém na praça, vai para lá. Encosta, vai encostar o caixote. Aí alguém vem e procura-te. Pronto. Irmãos, quando Deus fala para você, vai para a praça, Ele já diz para as pessoas que precisam, vão para a praça. Quando Ele diz, vai para a praça que você vai lá encontrar sedentos, vão para a praça que você vai encontrar fonte. Só que às vezes nós queremos saber primeiro o que eu vou fazer na praça. Aí você mostra independência. Você tem que ser dependente. Vai para onde Deus está mandando e faz o que Ele está mandando fazer. Fala o que Ele está mandando falar. Não se cale. Mas eu não sei falar. Eu porei na sua boca as palavras que deveis falar. Durante o louvor nós tivemos uma visão de Deus e uma ponte. Quando a visão nos foi entregue, eu fiquei ali mais um pouquinho e perguntei, Senhor, o que é a ponte? Ponte é o elo entre dois pontos que haja um abismo no meio. Isso não tem sentido ponte. Eu não vou fazer uma ponte daqui dessa rua para a rua, dali não precisa ponte. Não estou falando de viaduto, estou falando de ponte. Ponte é ligação. E o Senhor disse que há pessoas que precisam, como é que é? Uma direção espiritual. Você está aqui, precisa vir para aqui, você precisa ter essa direção. Ele disse, eu sou essa ponte. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Por que ele deu isso? Porque hoje ele vai servir de ponte para muita gente. Senão ele não falaria. Só para você saber que ele sabe fazer, você já está cansado de saber. Quantos nessa noite precisam de uma direção espiritual? Estão um pouco confusos ou estão um pouco... Não quero saber o que você está. Quantos precisam de uma direção espiritual nesta noite? Faz assim com a mão. Olha a ponte aí. Vamos ficar de pé, queridos. Essa nova visão da igreja e esse crescimento que a igreja tem tido, eu quero que os irmãos não esperem muito. Você já sabe o que eu vou fazer, eu vou orar, nós vamos orar, pessoas vão orar. Então já vem aqui para frente, o Senhor vai estender na sua frente a ponte, mas mais do que ponte, Ele vai dar outras coisas. E o que Ele for falando, nós vamos fazendo. Aqueles irmãos que porventura durante a pregação, Deus usou vocês com palavra de conhecimento, você entregue para a pastora Vera e ela ali vai ver se você pode dizer, deve dizer junto. Só uma questão de zelo. E já pode trazer, porque eu tenho certeza que Deus falou com muita gente hoje aqui, mas não fique empolgado. Opa, Ele falou com muita gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Se não falou, não falou. E se falou, você não vai ter dúvida. Venha aqui à frente, que eu quero profetizar sobre a sua vida, meu amado, além da pregação que eu te expliquei como é que se profetiza. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Nós temos palavras. Deus está dizendo aqui para mim, Ele está me dizendo, não fale o nome, mas Ele já me disse quem é. E se a pessoa não vier, eu até o fim do culto vou procurá-lo e vou dizer, você. Deus está dizendo, você está muito preocupado